Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Tudo bem, Débora? Como é que você está? Bem, Que bom. Comigo está tudo bem também. Estamos indo aqui. Hoje nós vamos discutir mais um tema. Nós já vamos começar às 10 horas, né? A partir de um caso clínico, que faz parte ali do nosso conteúdo, que foi divulgado para vocês. É doenças hipertensivas gestacionais, desculpem, e especificamente falando da conduta da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia. Nós vamos começar, então, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo o slide? Estamos sim, professor. estamos sim. Bom, então é apenas para introduzir o tema, que é um caso clínico de uma paciente jovem, adulta, né? Com queixa de cefaleia e escotomas cintilantes, né? Estrelinha na visão, e gestante, 29 semanas e 1 dia. Na história da doença atual, o paciente refere cefaleia constante, escotomas visuais e dor epigástrica sem melhora com omeprazol há 2 dias. Alega que fez consultas de pré-natal e que procurou atendimento no hospital especializado para diagnóstico e tratamento. Nega doenças comuns da infância, acidentes, hospitalizações prévias, cirurgias, hemotransfusão, alergias e uso de drogas. Mantém dieta e hábitos alimentares normais e não faz uso de nenhuma medicação. Aqui o exame físico, exceto, né, pelo exame do abdômen, né, um abdômen gestacional, e os sinais vitais mostrando ali níveis tensionais elevados, 170 por 110, né, de pressão arterial, e ectoscopia, bom estado geral, normocorada hidratada, nictérica e cianótica. Então, a gente tem aí, diante dessa descrição do caso clínico, o que a gente chama de doenças hipertensivas durante a gestação, né? A sigla em inglês seria doenças hipertensivas durante a gravidez também, a mesma coisa, né? Que nós temos aqui 4 opções para poder encaixar uma paciente que está evoluindo com hipertensão durante a gestação. A hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, a hipertensão crônica e a hipertensão agravada pela gravidez. Cada uma delas tem uma definição, né? A hipertensão gestacional é quando a paciente desenvolve níveis tensionais elevados, ali os valores para caracterizar a hipertensão arterial, uma sistólica igual ou maior a 140, uma diastólica igual ou maior a 90, desenvolvida após a 20ª semana de gestação. A pré-eclâmpsia se encaixa nesse quadro, né, de você ter a hipertensão arterial desenvolvida após 20 semanas de gestação em paciente previamente normotensa, acompanhada de proteinúria, quer dizer, uma avaliação de proteínas na urina igual ou maior a 300 miligramas na urina de 24 horas. Então, a hipertensão desenvolvida após a 20ª semana, acompanhada de proteinúria. A hipertensão crônica é a paciente que já tem lá o diagnóstico de hipertensão arterial e está gestante, né? E a hipertensão agravada pela gravidez ou sobreposta, né? É quando você tem hipertensão crônica com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia sobreposta. Então, você tem a paciente com hipertensão prévia, crônica, né, e desenvolve ali pré-eclâmpsia ou eclâmpsia sobreposta. E a eclâmpsia, né, é a paciente com pré-eclâmpsia
que faz convulsões. Nós vamos falar também como é que a gente aborda essa patologia, né? Então, eu tenho uma paciente com pré-eclâmpsia que pode evoluir com eclâmpsia, que é a forma mais grave da doença, né? Que coloca em risco a vida da mãe, do feto, a gente já vai falar sobre isso, né? E o que é isso? É paciente com pré-eclâmpsia que desenvolveu crises convulsivas. A importância da pré-eclâmpsia. Aqui é um artigo que fala sobre isso, né? E falando que em torno de 5% das gravidezes e doenças hipertensivas são responsáveis por 60 mil mortes no mundo. Quer dizer, tem uma importância grande, porque a pré-eclâmpsia se desenvolve em 5% das gestantes e pode fazer com que haja a perda da mãe, a morte materna, né? De 60 mil mulheres no mundo anualmente. Então, 5% da gravidez. Aqui é um outro artigo falando sobre a mesma coisa, apenas contextualizando ali, entre 3% a 5% das gestantes desenvolvem a pré-eclâmpsia, e isso também tem relação com a mortalidade do feto, a mortalidade materna, especialmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Quer dizer, porque essas gestantes, muitas vezes, né, não têm acesso a acompanhamento do médico, acompanhamento pré-natal durante a gestação. Quer dizer, a gente está no Brasil, a gente sabe que isso acontece também, né? Temos ali mulheres gestantes que não comparecem ou não têm acesso ou dificuldade de ter acesso para fazer o acompanhamento pré-natal. Fatores de risco para a pré-eclâmpsia. Existem vários fatores de risco, né, que podem fazer com que a mulher tenha uma chance maior de desenvolver pré-eclâmpsia durante o período gestacional. Estão listados ali: primiparidade, gravidez múltipla, doença vascular hipertensiva crônica, diabetes, doença renal crônica, obesidade, extremos de vida reprodutiva, história familiar e negros também. Então, são fatores de risco que podem predispor o aparecimento da pré-eclâmpsia. A fisiopatologia ou a patogênese, né, da pré-eclâmpsia também ela tem ainda uma série de questões em aberto, né, uma série de controvérsias, mas alguns pontos merecem ser destacados. Então, aqui é o artigo falando sobre esse contexto da pré-eclâmpsia, que é caracterizado por uma placentação anormal e subsequente uma resposta inflamatória materna e uma resposta vascular. Quer dizer, eu tenho ali uma resposta vascular e inflamatória materna por conta de uma placentação anormal. Quer dizer, como é um pouquinho isso com mais de detalhes, né? O que a gente tem? Durante a gestação normal, os citotrofoblastos invasivos de origem fetal, eles causam o que se chama pseudovasculogênese em artérias espirais maternas, né? A gente tem a nutrição do feto, né? O fluxo de sangue, oxigenação, nutrientes. Então, o que acontece? Os citotrofoblastos invasivos de origem fetal causam alterações nas artérias espirais maternas. O que é isso, né? Durante a diferenciação normal, esses trofoblastos invadem e alteram a sua expressão das moléculas de adesão, que são caracterizadas de células epiteliais, e ali tem as moléculas que caracterizam, né, os fenótipos das células epiteliais, os tipos de integrina e caderina, para aqueles de células endoteliais, que são outros tipos de proteínas que caracterizam as células endoteliais. É outro fenótipo, um processo referido como pseudovasculogênese. Aqui uma figura mostrando o normal, né? Quando você tem o citotrofoblasto invadindo ali as artérias espirais e mudando a sua diferenciação de epitélio para endotélio, como está descrito aqui, um processo que se chama pseudovasculogênese em artérias espirais maternas. Isso faz com que o fluxo de sangue seja adequado para a nutrição do feto. Quando você tem a pré-eclâmpsia, ocorre isso aqui. Na pré-eclâmpsia, você não tem
ou citotrofoblastos falham em adotar um fenótipo endotelial invasivo. Então, a invasão das artérias espirais maternas é superficial e elas permanecem de pequeno calibre como vasos de resistência. Então, vejam a diferença dessa figura, onde você tem um fluxo de sangue adequado, para essa figura, onde você tem um fluxo de sangue arterial reduzido. Então, essa pseudovasculogênese ela não ocorre de maneira adequada na pré-eclâmpsia, né? Isso faz com que ocorra ou possa ocorrer um vasoespasmo sistêmico generalizado a nível materno e, consequente a isso, isquemia útero-placentária, de acordo com o que foi descrito. Existem mais trabalhos colocando outras proteínas, né, outras moléculas com ações a nível de resistência vascular, angiogênese, que podem colaborar também para o aparecimento ou a patogênese da pré-eclâmpsia, como está colocado aqui, né? E isso determina, a nível materno, o que se chama disfunção endotelial sistêmica. Essa disfunção endotelial sistêmica, vejam ali embaixo, causa hipertensão arterial, ativação plaquetária, alterações a níveis do sistema nervoso central, caracterizadas por cefaleia, distúrbios visuais podendo chegar à convulsão, edema, alteração da função renal, proteinúria, insuficiência renal, hemólise e também a possibilidade de isquemia hepática e necrose. Tudo isso pode ocorrer por conta da patogênese da pré-eclâmpsia. Consequente a isso, né, falando da patogênese e seguindo o raciocínio, nós podemos ter órgãos e sistemas afetados, como até eu já comentei. Então, a gente pode ter hipertensão, insuficiência placentária, hipovolemia, disfunção renal, coagulopatia, alterações hepáticas, alterações a nível do sistema nervoso central, a principal é a convulsão, e aí caracteriza a eclâmpsia, né? A oligúria e o edema pulmonar. São disfunções orgânicas que podem fazer com que a mãe agrave o seu quadro e ocorra o óbito materno por causa disso. Diagnóstico diferencial, né? Existem algumas patologias que são colocadas como diagnóstico diferencial de pré-eclâmpsia, né? Aqui, voltando a falar da definição de pré-eclâmpsia, hipertensão arterial desenvolvida após a 20ª semana de gestação em paciente previamente normotensa, acompanhada de proteinúria caracterizada por uma urina de 24 horas com um valor de proteína nessa urina de 24 horas igual ou maior a 300 miligramas, como está colocado aqui. Algumas vezes, em casos específicos, você não tem claramente a proteinúria, né, ou sem proteinúria, mas tem outros dados que corroboram também o diagnóstico de pré-eclâmpsia, como a plaquetopenia, alteração da função renal, alteração da função, o edema pulmonar e os distúrbios cerebrais. Mas para vocês, né, e o que isso é o que vai ser cobrado, né, a essa definição que eu coloquei ali, hipertensão arterial desenvolvida após a 20ª semana de gestação em paciente previamente normotensa, acompanhada de proteinúria igual a maior do que 300 miligramas em urina de 24 horas. Aqui tem diagnóstico diferencial de pré-eclâmpsia, e eu chamo, são várias possibilidades, né, onde o diagnóstico diferencial precisa ser feito. Aqui uma outra lista também de diagnóstico diferencial, e chama a atenção da síndrome HELP, né? Essa síndrome HELP pode ocorrer durante o período gestacional, é uma complicação grave da gestação, caracterizada, é um acrônimo, né, onde cada letrinha tem um significado ali. O H é de hemólise, né, isso, caracterizada por anemia microangiopática, aumento da bilirrubina, enzimas hepáticas elevadas, né, caracterizando a agressão hepática, e também a plaquetopenia, né, onde você tem essas anormalidades laboratoriais caracterizando o que a gente chama de síndrome HELP. E essa síndrome HELP ela pode evoluir com deterioração rápida da condição materna, já mais para o final da gestação, com complicações fetais, que podem incluir também, inclusive, a morte do feto. Muitas vezes, o diagnóstico da síndrome HELP faz com que a gestação seja
interrompida. Complicações graves materno-fetais. Então, a gente tem o que a gente chama de pré-eclâmpsia severa. Quer dizer, eu tenho a paciente hipertensa, caracterizado como pré-eclâmpsia, e ela apresenta disfunções orgânicas, né? É hipertensão ou um ou mais dos seguintes sinais e sintomas. Então, está ali uma proteinúria mais significativa, distúrbios visuais, dor em andar superior de abdômen, oligúria, elevação da creatinina, trombocitopenia, elevação das enzimas hepáticas, como eu acabei de comentar, pode ser caracterizado com aqueles outros dados, a síndrome HELP, né? Eu preciso preencher aqueles critérios para fazer o diagnóstico de síndrome HELP, o edema pulmonar, retardo de crescimento fetal. Então, eu posso ter a minha paciente com pré-eclâmpsia, que ela está evoluindo com uma dessas complicações, ou mais de uma dessas complicações. Como é que nós vamos enquadrá-la? Pré-eclâmpsia severa. Então, a paciente, eu vou falar mais adiante no tratamento, mas toda paciente vai fazer o pré-natal e vai ser acompanhada. A partir do momento que se faça o diagnóstico de pré-eclâmpsia, como nós já caracterizamos, essa paciente, medidas devem ser tomadas, incluindo aí o tratamento da hipertensão arterial, para que haja melhora dos níveis tensionais e tentando-se, com o acompanhamento e com o controle dos níveis tensionais, tentar evitar que complicações ocorram, né, por conta da patologia, e a gente venha mais adiante a enquadrá-la ou tentar evitar que ela desenvolva o quadro de pré-eclâmpsia severa ou a eclâmpsia propriamente dita, quando a paciente faz crise convulsiva. O que é a eclâmpsia, então? Eu já comentei anteriormente, é o paciente com pré-eclâmpsia severa que fez crise convulsiva. E aí a gente chama de eclâmpsia, que é a forma mais grave da doença. A manifestação mais severa da pré-eclâmpsia é a eclâmpsia. É sinônimo, a eclâmpsia é sinônimo de interrupção de gravidez, como a gente já vai falar. Uma vez diagnosticada a doença, a pré-eclâmpsia, o objetivo do tratamento é a prevenção das complicações materno-fetais. Eu já comentei. Descolamento prematuro de placenta, eu estou acrescentando acidente vascular encefálico, edema agudo de pulmão, insuficiência renal, quer dizer, são alterações de gravidade que podem comprometer a vida da mãe. E o agravamento do quadro clínico para pré-eclâmpsia grave, síndrome HELP e eclâmpsia. Para o lado fetal, o parto prematuro e o desconforto respiratório do recém-nascido. Quer dizer, eu tenho problemas que podem evoluir, que podem se agravar, comprometendo a vida da mãe e a vida do feto. Quer dizer, pode causar a morte materna e a morte do feto. Por isso, a paciente tem que ser acompanhada de perto durante o período gestacional, com consultas regulares e acompanhamento pelo médico obstetra, quem está fazendo o pré-natal, controlando e tratando a hipertensão arterial e observando se aparecem disfunções orgânicas que possam caracterizar aquela paciente como pré-eclâmpsia severa ou até eclâmpsia. Causas relacionadas à mortalidade, então, que pode levar ao óbito a mãe. Lembro a vocês, desde já, a gente já vai falar do tratamento, que a prioridade nesses casos é manter e salvar a vida da mãe e do feto, mas a prioridade principal é da mãe. Então, a gente precisa agir no sentido de tratar a paciente e, caso o quadro se agrave, muitas vezes vai se interromper a gravidez, tentando preservar a vida da mãe. Causas associadas à mortalidade: hemorragia cerebral, insuficiência renal, edema agudo de pulmão. Então, são condições, são disfunções severas que podem agravar o curso clínico da gestação da mãe e levar a mãe ao óbito. Por isso está colocado lá atrás, quando foi um dos primeiros slides, quando a gente falou da importância da pré-eclâmpsia como causa de 60 mil mortes no mundo por causa de mulheres por causa dessa patologia. Aqui, mais apenas para citar, né, a gente tem o acompanhamento pré-natal, a obstetrícia vai fazer, e muitas vezes as pacientes fazem uso de aspirina como prevenção da pré-eclâmpsia. Isso é prescrito lá pelo colega da
obstetrícia, aqui comparando com outras intervenções também. O tratamento da pré-eclâmpsia, ele vai abordar o controle dos níveis tensionais. A partir do momento que o diagnóstico é feito, nós vamos abordar os níveis tensionais. Então, a gente tem uma série de itens que vão ser colocados, né, o acompanhamento obstétrico, mas o que nos interessa, o tratamento da pré-eclâmpsia severa, quando a gente caracteriza a pré-eclâmpsia severa, isso vai caminhar para interrupção da gestação. E é interessante já dizer para vocês também que quando a retirada do feto ocorre, quer dizer, quando é feito o parto, né, normalmente o quadro de pré-eclâmpsia, aqueles níveis tensionais elevados, tendem a desaparecer com 48, 72 horas. Então, eu tenho as anormalidades relacionadas à pré-eclâmpsia, a gestação foi interrompida, foi retirado o feto, digamos que, eu já vou falar sobre isso, numa idade gestacional, que a criança ficou bem, e aquele quadro de pré-eclâmpsia todo que estava ocorrendo anteriormente tende a regredir em 48, 72 horas. Isso é bastante interessante. A grande maioria das pacientes que tem lá a hipertensão arterial, complicações, níveis tensionais elevados, que nós vamos tratar, obviamente, após a interrupção da gravidez, a maioria dessas pacientes evoluem com níveis tensionais normais. Quer dizer, aquele quadro todo regride a partir do momento que a gestação é interrompida. Por isso que está colocado aqui, sintomas, desaparecimento em 48, 72 horas. Muitas vezes essas pacientes precisam ser hospitalizadas, né? Se tem lá um quadro de edema pulmonar e tem dispneia, vai se tratar, vai controlar os níveis tensionais, vai se oferecer oxigênio suplementar e também, caso a paciente tenha pródromos sugestivos de comprometimento do sistema nervoso central ou pródromos sugestivos de crise convulsiva, quer dizer, uma cefaleia persistente, intensa, que não melhora, isso pode significar que essa paciente mais adiante vai fazer crise convulsiva. E aí nós vamos administrar uma droga, que é o sulfato de magnésio. E é por isso que está colocado ali, controle e profilaxia das convulsões. Se ela fez convulsão, obviamente, eu vou tratar a convulsão. Eu já vou falar sobre isso também, e vai entrar ali o sulfato de magnésio. Mas também posso utilizar o sulfato de magnésio como profilaxia. Ela ainda não fez a crise convulsiva, mas ela está fazendo um quadro que mais adiante vai caminhar para a crise convulsiva. E lembrar da ação também do sulfato de magnésio a nível de profilaxia de crise convulsiva, a nível fetal também. As pacientes são hospitalizadas, avaliação da obstetrícia quanto à retirada do feto, oxigênio suplementar. Muitas vezes essas pacientes evoluem com insuficiência respiratória por conta do edema agudo de pulmão, né? E aí tem que ser entubada, colocada em ventilação mecânica. Elas devem ser mantidas com volume intravascular normal para não comprometer a irrigação fetal. A monitorização do feto é feita, obviamente, pela obstetrícia que está presente acompanhando o caso, né? E muitas vezes nós vamos lançar a mão dentro do CTI, porque essas pacientes precisam ser acompanhadas numa unidade fechada para poder tratar essas complicações graves, né? E a gente, dentro do CTI, dispõe de tecnologias para poder monitorar melhor essa paciente e intervir no momento adequado, com drogas apropriadas, junto com a avaliação da obstetrícia que está presente também. Dentro desse contexto, a paciente está internada com pré-eclâmpsia severa, eu estou acompanhando, né? E aí se está discutindo a possibilidade de interrupção da gravidez, quantas semanas de gestação tem. Essas decisões todas, se vai interromper a gravidez, quando vai interromper a gravidez, se tem sofrimento fetal, se não tem sofrimento fetal, em que momento isso vai ser feito, essa decisão ela é tomada pelo colega da obstetrícia, que tem que estar presente. Então, eu sou intensivista, eu trabalhei a minha vida inteira dentro de CTI. E nas UTIs que eu trabalhei, por exemplo, no Hospital de Bom Sucesso, no Hospital Federal de Bom Sucesso, tem UTI e tem maternidade.
Então, os casos de eclâmpsia do Hospital Federal de Bom Sucesso, eles vão para o CTI geral, eles ficam no CTI geral. E quem cuida dessas pacientes são os médicos plantonistas da UTI. Então, lá no Hospital Federal de Bom Sucesso, eu vi vários casos de pacientes com eclâmpsia que chegaram já fazendo crise convulsiva, foi interrompida a gravidez, foram colocadas na UTI, né, para cuidados logo a seguir da interrupção da gravidez, quando foi feita a cesariana, ou então casos de pré-eclâmpsia severa, onde a paciente internou, ela estava com complicação grave, por exemplo, fazendo um edema agudo de pulmão, e aí foi colocada no CTI, nós controlando os níveis tensionais e a obstetrícia vendo junto ali em relação à idade gestacional, o que vai fazer, se interrompe a gravidez, se não interrompe a gravidez, quer dizer, essa discussão eu vivi várias vezes durante a minha vida dentro do CTI, acompanhando esses casos de maior gravidade, e digo para vocês que a palavra final, quanto a se vai interromper, em que momento vai interromper, se a viabilidade fetal, isso tudo é decidido principalmente pelo obstetra, naturalmente levando em consideração aquilo que o intensivista também está colocando ali no acompanhamento e no tratamento da paciente. Um dos itens a ser colocados é se eu vou logo a seguir ou mais adiante fazer a interrupção da gravidez, eu preciso me preocupar com a maturidade pulmonar fetal. E se coloca nesses casos também, né, durante o período gestacional, se existe essa questão de interromper a gravidez, a administração de corticosteroides. Então, isso também é discutido com a obstetrícia, o momento apropriado de fazer o corticoide para acelerar a maturidade pulmonar fetal para poder interromper a gravidez. Existem diferenças de acordo com a idade gestacional, mas isso é colocado junto com o colega da obstetrícia. Eu sou intensivista, nós vamos conversar e vamos decidir qual é o momento apropriado para interromper a gravidez. Naturalmente, levando em consideração a opinião final da obstetrícia, que é o principal médico envolvido ali no caso. Para tratar as convulsões propriamente ditas ou fazer a prevenção das convulsões nesse modelo de paciente, a droga indicada é o sulfato de magnésio. Então, nós vamos utilizar o sulfato de magnésio como prevenção e tratamento das crises convulsivas. Para abortar a crise convulsiva, uma paciente que está fazendo crise convulsiva, nós vamos abortar a crise com a droga preferencial, que é o benzodiazepínico, para terminar aquela crise convulsiva. E, naturalmente, vai se administrar também o sulfato de magnésio. Lembrar que quando a gente faz benzodiazepínico, isso atravessa a barreira útero-placentária, né? E você vai ter, isso pode ter consequências em relação ao sistema nervoso central da mãe, obviamente, que eu estou administrando na mãe, e também no feto, né? Podendo ali, na hora que se interrompe a gestação, causar depressão respiratória, hipotonia. Bom, como eu controlo os níveis tensionais da minha paciente com pré-eclâmpsia, que eu estou lá vendo lá no ambulatório, e fiz o diagnóstico de pré-eclâmpsia e vou tratar e vou controlar os níveis tensionais. A gente tem que levar em conta drogas antipertensivas que são utilizadas durante o período gestacional, né? Essa questão também é muito importante. Que tipo de drogas eu posso utilizar durante o período gestacional? Vai controlar a hipertensão arterial e não vou ter efeitos adversos em relação ao feto, né? Então, toda vez que a gente vai prescrever uma droga no período gestacional, a gente tem que saber se essa droga leva ou não a efeitos adversos no feto. Existe uma série de drogas que podem ser utilizadas, umas nós vamos poder utilizar, outras não, e ali está sinalizado as drogas preferenciais que a gente utiliza para controle dos níveis tensionais durante o período gestacional. A alfa-metildopa, o metilaldomete, né, que é o nome comumente utilizado, é uma droga muito barata que pode ser utilizada e é utilizada, é distribuída pelo SUS, né, para controle dos níveis tensionais durante a gestação. A hidralazina, da mesma forma, é uma droga também que tem um custo baixo, ela é distribuída também para controle de níveis tensionais. O labetalol
alguns problemas para obter seu uso no Brasil, mas também está disponível, e a nifedipina, que é um antagonista do canal de cálcio, que a gente usa pouco hoje para tratar hipertensão arterial, porque temos drogas melhores, mas no período gestacional ela pode ser utilizada. As duas drogas principais que são prescritas a nível ambulatorial para controle dos níveis tensionais é a alfa-metildopa e a hidralazina. A metildopa é a droga mais utilizada para tratamento da hipertensão durante a gestação em muitos países, porque é uma droga que nós conhecemos há décadas e tem um custo muito baixo, né? Então, temos bastante experiência com a metildopa e com a hidralazina também. Nessas pacientes mais graves, como eu comentei, né, que desenvolvem pré-eclâmpsia severa, ou então eclâmpsia, onde a gravidez é interrompida imediatamente, nessas pacientes hospitalizadas, nós vamos lançar mão, como eu já comentei também, de acompanhamento dentro da UTI ou dentro de uma hospitalização, onde a paciente fica com assistência médica, com assistência da obstetrícia, onde ela é acompanhada e avaliada a viabilidade fetal. São exames complementares feitos, né, para que a gente possa decidir o melhor momento, né, de interromper a gravidez ou não, tentando preservar a vida da mãe e a vida do feto. Bom, estou interrompendo aqui para ouvir vocês. Vamos lá. Dúvidas? Eu estou vendo o chat aqui também. Se vocês quiserem perguntar pelo chat, fiquem à vontade. Ô, professor, tem alguma situação... Pode falar, Pedro, estou ouvindo. Tem alguma situação, tipo, o que vai te fazer optar entre a hidralazina e a metildopa? Ou, tipo, você sempre vai usar a metildopa? Tem alguma coisa que uma seja melhor que a outra? Não, a que é prescrita preferencialmente é a metildopa. Eu posso ter necessidade de associar a hidralazina, por exemplo, se eu não controlei adequadamente os níveis tensionais, entendeu? Então, a primeira droga prescrita é a alfa-metildopa. E aí, como a gente faz com hipertensão arterial, não controlei adequadamente os níveis tensionais, eu associo a outra droga, que é a hidralazina. Normalmente é assim que é feito. A nível ambulatorial, né? A nível ambulatorial. Então, eu estou lá atrás, após a 20ª semana, digamos que eu fiz diagnóstico pré-eclâmpsia, a doente precisa fazer uso de droga antipertensiva. O que eu vou prescrever? Alfa-metildopa. Não controlou os níveis tensionais. O que eu vou fazer? Vou associar a hidralazina. Ok? Entendi. A hidralazina é mais para uma situação mais de emergência, então, né? A hidralazina, ela tem a vantagem que eu posso fazer parenteral, mas eu estou te respondendo a nível ambulatorial. Ok? Entendeu, Pedro? Eu estou conversando com você com controle a nível ambulatorial. Se a doente hospitaliza, eu posso pegar a hidralazina e utilizar por via parenteral e por via oral também, para controle dos níveis tensionais. Aí a atitude muda, porque eu preciso corrigir os níveis tensionais com maior rapidez, né? Entendi. Obrigado. Nada. Mais Professor, pode repetir essa parte, quando o atendimento de emergência, qual é a conduta? A paciente, quando ela hospitaliza, eu preciso controlar, digamos que ela internou por conta de de níveis tensionais elevados, porque está dispneica, está fazendo edema pulmonar. Olha só, vamos lá, vamos colocar aqui uma coisa importante. Eu já falei durante a aula que a prioridade é salvar a mãe. Eu não posso entre salvar a mãe e salvar o feto, eu vou salvar os dois, mas a prioridade é salvar a vida da mãe. Porque nós podemos ter situações... Por que eu estou falando isso? Foi colocado ali drogas que a gente
normalmente não usa durante o período gestacional, por conta de efeitos adversos no feto. Vamos dar um exemplo a vocês. Nitroprusiato de sódio. Nitroprusiato de sódio. Eu não uso durante o período gestacional. É uma droga preferencial para controle de níveis tensionais elevados, emergências hipertensivas. Então, quando eu tenho uma emergência hipertensiva, eu hospitalizo o doente, qual é a droga parenteral que eu vou dar preferência? Eu vou dar preferência ao nitroprusiato de sódio, numa bomba infusora dentro da UTI. Está entendendo o raciocínio, Débora? Sim. Vamos lá. Aí eu internei uma gestante com crise hipertensiva. Qual é a droga que eu vou utilizar para controlar os níveis tensionais? São as drogas que eu uso durante o período gestacional, onde eu não tenho efeitos adversos relacionados ao feto. Qual é a droga que eu já comentei? São 4. Alfa-metildopa, hidralazina, labetalol e nifedipina. Né? E quais são as drogas que eu tenho, dentre essas aí, qual que eu posso usar parenteral para controle mais rápido dos níveis tensionais? A hidralazina. A própria nifedipina também teria uma ação rápida, né? Cansamos de fazer isso para tratar a crise hipertensiva em outro momento aí. Hoje não fazemos mais isso. Mas vamos ficar na hidralazina. A hidralazina é uma droga que eu posso fazer para controlar os níveis tensionais por via parenteral, que o meu objetivo é diminuir os níveis tensionais dessa paciente. Ok? Então é o que eu vou fazer. Agora, digamos que eu estou no final da gestação, o obstetra já foi acionado, a paciente foi admitida e eu estou ali com edema agudo de pulmão refratário, porque os níveis tensionais não melhoram e a paciente precisa ir para o centro cirúrgico para interromper a gravidez, fazer a cesariana, e eu estou com a paciente dentro do CTI, com níveis tensionais extremamente elevados, um edema agudo de pulmão hipertensivo refratário, que eu não consegui controlar com a hidralazina, por exemplo. E eu sei que o Niprid é efetivo para isso. E logo a seguir a paciente vai para o centro cirúrgico para fazer a cesariana e interromper a gravidez. O que eu vou fazer? Eu vou prescrever o nitroprusiato para controlar os níveis tensionais e logo a seguir o feto é retirado. Entendeu? Porque eu estou no final da gestação. E aí vai ser interrompida a gravidez. É uma decisão difícil de ser tomada, mas eu não posso perder a mãe porque eu não controlei os níveis tensionais, né, adequadamente, por exemplo, com a hidralazina, e a paciente está evoluindo com edema agudo de pulmão refratário, está evoluindo com insuficiência respiratória, risco de perder a paciente, de evoluir com parada cardiorrespiratória por causa do edema agudo de pulmão que eu não consegui tratar, porque na minha cabeça eu não posso usar Niprid. Está no final da gestação, está certo. Vou tentar controlar com as drogas apropriadas. Exemplo, hidralazina parenteral. Não consegui. Está no final da gestação, vai ser retirado o feto, eu uso Niprid, vai para o centro cirúrgico, controlei, vai para o centro cirúrgico, retiro o feto e depois a doente volta para o CTI. Entendeu o raciocínio, Débora? Entendi sim, professor. Obrigada. Depois de tirar o feto, né, por exemplo, eu posso ter admitido, isso eu já vi várias vezes, a paciente chegou pelo pronto-socorro, em Bom Sucesso é muito comum, porque atende SUS, né, a grande maioria da nossa população. Então, a paciente chega no final da gestação fazendo crise convulsiva. Ela entra pela maternidade, de lá vai direto para o centro cirúrgico, faz a cesariana e vai para o CTI. Quando ela chega no CTI, ela chega muitas vezes, já retirou o feto, com níveis tensionais elevados, né, para controle. Eu falei para vocês que normalmente a gente tem a resolução desse quadro com 48, 72 horas, e é verdade. Mas nessas 48, 72 horas, após a retirada do feto, a paciente que fez eclâmpsia, ela continua hipertensa. O que eu vou fazer para controlar os níveis tensionais delas? Nitroprusiato de sódio. Qual é o problema que eu tenho com o nitroprusiato de sódio nesse contexto? Nenhum, porque o feto já foi retirado. Entendeu? Eu posso. Então, nessa situação, é uma decisão mais tranquila. O feto já foi retirado, eu controlo os níveis tensionais com o nitroprusiato de sódio.
A questão é antes. O antes é que é o problema. Como é que eu resolvo isso? Mas temos que raciocinar que a prioridade é da mãe. Eu não posso perder a mãe e também não posso perder o feto, mas a prioridade de salvar é a mãe. Ok? Eu diria para vocês que a assistência da obstetrícia ela é fundamental. A gente não pode tratar desses doentes sem ter um obstetra acompanhando. Acompanhando não é por telefone, não, é acompanhando ali, ao vivo e a cores, junto com você. Se você não tem, isso também é um outro item importante. Se você atende alguém com pré-eclâmpsia severa, né, interna uma paciente com pré-eclâmpsia severa, e você não tem assistência obstétrica, transfira, não fica com essa doente no seu hospital. Você pode ter acesso à obstetrícia, ligar para ele e falar: eu vou aí na segunda-feira para ver o caso. É uma sexta-feira, segunda-feira, final de semana eu não posso, segunda-feira eu vou ver o doente. Não pode, transfere a doente. Porque você, embora seja médico intensivista, você não está habilitado para tomar conta dessa paciente por completo. Exige-se a presença da obstetrícia. Como é que você vai chegar para uma família e dizer assim: olha, internou, agravou, morreu a mãe e morreu o feto, aqui comigo no CTI? A família vai dizer: doutor, cadê o obstetra? Por que não tirou o feto? Você vai responder o quê? Ah, não tem obstetrícia? Isso não existe. Eu posso até, como intensivista, saber oferecer todos os suportes de vida, mas eu preciso, nesses casos, ter a obstetrícia. Se eu não tiver obstetrícia, a gente vai sair dali e eu vou levar para um lugar que tenha referência ou que tenha plantonista da obstetrícia, que seja referenciado. Senão eu estou cometendo um erro muito grave. Eu posso fazer tudo, não dá certo, o feto teria que ser retirado e eu não mandei retirar, porque eu não sou obstetra, precisa da obstetrícia. E aí morre a mãe, morre o feto, e a família vai me perguntar: doutor, o que o senhor fez? Cadê a obstetrícia? Não tem resposta, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes e nós temos limites. É igual eu atender um doente com edema agudo, com um abdômen agudo, com uma peritonite. Eu vou tratar o choque, eu vou dar antibiótico, eu nem tem que ser operado. Cadê o cirurgião? Se não operar, morre. Depois a família: doutor, morreu como? Por que morreu? Cadê o obstetra? Cadê o cirurgião? Por que ficou aqui então? Você vai responder um processo e sabe que está errado. E sabe que está errado, porque não devia ter agido dessa maneira. Então, qual é o conselho que eu dou para os mais jovens? Se atender alguém com pré-eclâmpsia severa e não tiver obstetrícia para acompanhar o caso junto todo dia e decidir, transfere a paciente. Não assuma essa responsabilidade, porque o final pode ser um final ruim. A gente está comprometido achando que vai dar certo e dá tudo errado. Final ruim, morrer a mãe e morrer o feto, e você ser acusado da família. Professor, ficou mudo. Está ouvindo agora, Rodolfo? Agora voltou. Eu acho que foi minha mão aqui que eu tampei com o microfone aqui com o notebook. Professor, aproveitando o gancho aí, em relação ao que você falou, quando você vai diminuir esses valores tensionais, tem alguma escala de gradatividade que tem que baixar para não causar uma lesão? 25%, não, 25%. Em 25%. 2 horas, 25%. Isso é a conduta de emergência hipertensiva. E eu não posso deixar a doente hipotensa, senão eu comprometo a perfusão placentária ali e causo sofrimento fetal também. Tá? Por isso que a doente tem que estar no CTI, para poder verificar e acompanhar e monitorar os níveis tensionais o tempo todo. Não dá para fazer isso numa enfermaria. Ninguém prescreve, por exemplo, nipride numa enfermaria. Isso é um crime. Nipride só pode ser prescrito dentro do CTI. Ou se você está acompanhando. Você está numa emergência, não tem vaga no CTI.
eu vou usar Nipride. Tudo bem, desde que você fique acompanhando ali o tempo todo, fica a seu critério. A responsabilidade é sua. Então, a primeira droga, vamos lá, para não confundir. Qual é a droga que eu vou escolher para ser administrada por via parenteral numa emergência hipertensiva de uma paciente gestante? O nome dessa droga chama-se hidralazina. Hidralazina é o que eu vou prescrever para controlar os níveis tensionais. Se for possível, eu vou também, paralelamente a isso, administrar drogas orais para controlar os níveis tensionais, sabendo que essas drogas orais, o tempo de ação dela vai ser um tempo mais longo. A droga parenteral de escolha é a hidralazina. O Nipride foram comentários à partes aí que eu fiz de situações, de peculiaridades ou particularidades que podem acontecer aí no contexto de pacientes. Ok? Perfeito, professor. Mais perguntas? Professor, acho que nesse tema aí, acho que o pessoal Tá não bom. tem mais dúvida não, a aula foi bem sucinta. Ok. O Ronald, então, obrigado aí pela participação de vocês, tá? Não só sua, como dos outros também. E aí podemos colocar a presença ali e sair de sala. Tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima aula. Falou, professor. Obrigado aí. Tenha um bom dia. Bom dia para vocês todos também, tá? Podem colocar a presença com calma, que eu estou aqui, eu vou, quando todos colocarem, eu vou terminar, gravar e botar lá no Ava.